Olá, paz do Senhor Jesus a todos, né? Nesse momento, nessa tarde maravilhosa, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo e falar com você nesse momento como é que está você. Se você não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para acompanhar esse sermão comigo, né? E antes de nós começarmos o sermão, nós vamos orar ao nosso Deus e pedir para que Deus venha nos abençoar assim de uma maneira maravilhosa, né? Então curve a sua cabeça e ore comigo agora. Senhor, maravilhoso Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças te dou, Senhor, por mais um momento de estarmos na tua presença para fazer a tua vontade. E que o Senhor venha abençoar, né, a cada um dos seus filhos, né? Abençoar também as pessoas lá no meu canal, Hora da Verdade, me segue, né? E aonde você estiver, você recebam também as bênçãos de Deus. Sabemos que nesse momento tem pessoas que se encontram enfermas, no leito de dor, no hospital, numa UTI, aonde quer que estejam essas pessoas. Tenho certeza que Deus é um Pai de amor e as suas mãos estão estendidas para abençoar a todos neste momento. Pai querido, abençoa os momentos que te seguem e peço de ti a unção do teu Espírito para que eu possa mais uma vez aqui, Senhor, falar da tua palavra para aqueles que não conhecem. Que essas pessoas que estiverem ouvindo esse tema neste momento, venham abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer um milagre e que essas pessoas possam fazer segundo a tua vontade. Fica conosco, desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então, aqui estamos com um propósito, né? Já oramos a Deus, porque a oração é necessária, né? Que nós carecemos de Deus e precisamos de ser usado pelo teu Espírito. Estamos aqui com a palavra de Deus, a Bíblia já é inspirada pelo Espírito Santo, mas a finalidade é de levar para você um alimento, né, para resolver o teu problema espiritual, né? Claro que esse sermão tem tudo a ver com novidade de vida, com nascer de novo, com batismo, com 10 mandamentos, a lei de Deus, tem tudo a ver com a graça, né? Tem tudo a ver com a graça e tem tudo a ver com transformação, né? Então, eu gostaria que você ficasse atento, né? Esse sermão e os versículos lidos nesse sermão. Se você não está com a sua Bíblia na mão, você pode pegar um papel, né, e notar os versículos e o capítulo 6, onde irei iniciar esse sermão nessa tarde. Na verdade, é um sermão temático, né, envolvendo vários versículos que tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai começar fazer o comentário, né? Mas desde primeira mão, eu já quero dizer para você que a graça não nos deixa permanecer no pecado, nos livra do poder do pecado. Já deu para você perceber o que nós vamos comentar nesse texto aqui, né? E aqui nós estamos no livro de aos Romanos, né? Onde Paulo, né, fala nas suas cartas, ele está falando justamente com os romanos, porque Paulo, apesar depois dele ter se convertido, ele tem um ministério dele pessoal, né, onde ele prega para a gente de todas as nações, né, e aqui ele está falando justamente com os romanos, até porque Paulo tem algumas igrejas, né, em Roma que é fiel ao ministério, que ele tem um ministério pessoal, porque Paulo, ele não aprendeu sozinho, ele aprendeu com Jesus, né? Eu gosto de ler muito o livro de aos Romanos, como também aos Gálatas, né? Que o próprio Paulo, ele expressa umas palavras assim, ele diz assim, olha, se eu tivesse aprendido o Evangelho, não, se eu andasse segundo os homens, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso?
você pode entender que Paulo quer dizer que ele era um perseguidor da igreja de Cristo, né? E no momento em que ele percebe que ele tem uma chamada de Deus, ele precisa cair no caminho de Damasco e cair na real que ele está perseguindo, mas Deus tem uma chamada para Paulo desde o ventre da mãe dele, e é uma coisa que ele não sabia, é um mistério que ele não entendia, né? Porque as pessoas, para entender as coisas espirituais, é um mistério, precisa ser espiritual também. E Paulo na carne não conseguia entender por que ele batalhava contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Deus, né? É claro que eu estou citando o Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9, né? Na verdade, o tema não é esse, né? Mas Paulo fala sobre essa hipótese dele ter se convertido. Que ele falou assim, que se ele não tivesse abandonado o pecado, se ele andasse segundo os homens, ele não seria servo de Cristo, né? Então, pela misericórdia de Deus, ele é chamado como apóstolo, no caso, né? Como apóstolo Paulo, no caso, né? Mas de antemão, ele era um perseguidor, né? Mas agora você vai perceber que muitas pessoas têm condição de ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque Paulo, se ele não abre o coração, se Jesus não fala com ele no caminho de Damasco, até hoje ele estaria perseguindo os cristãos, os discípulos que seguiam Jesus, o povo de Deus, né? Então, ele falava nas suas cartas, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo faz uma pergunta para ele mesmo, né? O Paulo faz uma pergunta direto para os romanos, para alguns da igreja dele lá em Roma, né? Ele está demonstrando a igreja, ensinando a igreja, né? Demonstrando, né? Óbvio, né? Ele está aqui fazendo um estudo com os membros da igreja dele lá em Roma. E essa pergunta ele faz para a igreja. E você pode fazer essa pergunta para você hoje, no caso. Você que está em algumas igrejas aí, né, que eu não quero mencionar, são muitas que às vezes são contra os princípios bíblicos, né? Eles são até a favor do batismo, mas não são transformados. Entendeu como é que é? Nós vamos ver que batismo não é de qualquer maneira, o batismo é uma coisa sagrada, né? E o batismo aí, as palavras do batismo são palavras espirituais, né? E aí, quando o ser humano batiza nas águas, ele deve dar lugar ao espírito e não à carne, Paulo fala, né? Então ele fala assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Queria parar um pouquinho aqui, vou parar um pouquinho aqui e vou fazer uma reflexão sobre o que Paulo prega para alguns da igreja dele lá em Roma. E ele está falando aqui, Paulo está falando, e hoje nós podemos observar que tem pessoas que estão numa igreja, eu nem vou citar o nome porque são muitas, que levam os membros da mesma, batiza nas águas, e depois falar para ela assim, irmão, agora você é uma nova criatura. Agora você morreu para o mundo. Agora você não vai andar mais na carne. Você vai viver no espírito. E uma coisa é viver na carne, outra coisa é viver no espírito. E depois que você é batizado, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, você morreu para o mundo. Mas tem uma condição. Você é uma pessoa melhor. Você morreu para o mundo, mas viveu para Cristo. Deu para você entender agora? E o pior é que essas igrejas que estão batizando seus membros estão ensinando isso. Ou melhor, quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém falar que não precisa guardar o sábado? Que não precisa guardar a lei? Já ouviu alguém falar isso? É uma pergunta que eu faço para você nessa tarde. Você não é obrigado a responder essa pergunta. Mas faça essa pergunta na Bíblia, ver o que ela responde para você.
Pergunte na Bíblia, e ela vai te responder o que você deve fazer diante de Deus, depois de as águas batizadas, depois de as águas ser uma nova criatura, depois de ter morrido para o mundo, e agora ser vivo para Deus. E nós vamos continuar ouvindo, porque eu gostaria de repetir o mesmo versículo, os mesmos versículos que eu li aqui. O capítulo 6 diz assim, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos do pecado para que a graça seja mais abundante? Isso é uma pergunta que eu faço para você e que Paulo faz também para os da sua igreja. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então você percebeu que quando alguém fala que o sábado foi abolido e que a lei foi abolida, ele não tem noção de tudo isso, que essas palavras elas se transformam em blasfema contra o Espírito Santo. Ora, se o sábado é de Deus, e Deus é Espírito, a lei é de Deus, e importa que servimos a Ele em novidade do quê? Paulo fala, em novidade de Espírito. Em novidade de Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo fala isso nas suas cartas lá em Gálatas. Né? Paulo é muito claro, ele é muito direto. Gostaria que você observasse o versículo 3. Observe comigo. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Você percebeu? Como que uma pessoa anda em novidade de vida depois que batizou e ele tem coragem de falar que a lei de Deus foi abolida? Eu quero perguntar para você, o que é pecado? O que você acha que é pecado? Eu estou com a minha Bíblia na mão, você está com a sua Bíblia. E se você está com a sua Bíblia na mão, eu gostaria que você fosse lá para Provérbio 28 e o versículo 13. Lá está escrito assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. E olha que o sábio Salomão é conhecedor disso. Ele diz assim, que a transgressão, Paulo fala muito sobre a lei de Deus, né? O que é pecado? João diz, lá em 2 João, parece que 3, verso 4, parece que é 3, versículo 4, versículo 8, não, versículo 4, que ele fala lá que quem não guarda, quem não guarda a sua lei, comete pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Nós vimos o Paulo expressar sobre a lei do pecado. Quando Paulo fala sobre a lei do pecado, Paulo não está falando sobre a lei de Deus. Paulo está falando sobre abandonar as suas concupiscências, que é a lei do pecado. Porque o homem não tem lei. A lei do homem é como trapo de imundícia, disse Paulo. Então se refere à lei de Deus, que é uma lei santa, um mandamento santo, justo e bom, Paulo fala. Então, quando Paulo fala que o mandamento é santo, justo e bom, aqui na mesma carta de Romanos, parece que capítulo 7, verso 14, Paulo está falando que a lei de Deus é maravilhosa, ela é santa e é boa. E nós observamos que o próprio Salmo disse que a lei, o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, ou a lei é uma luz e os mandamentos é uma lâmpada. Do outro lado, Paulo fala assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, o salmista fala. Então você vê o quanto o salmista exorta a lei de Deus, ele exorta a lei de Deus, né? Então veja bem, pecado é transgressão da lei.
De uma vez que você fala que a lei foi abolida, que não precisa guardar a lei, porque Jesus veio e guardou a lei, e o sábado Jesus aboliu, além de você quebrar o mandamento da lei de Deus, você está sendo um mentiroso. Você está sendo mentiroso. É a Bíblia que diz que você está sendo mentiroso. Não é eu, não. É a Bíblia que diz que você está sendo mentiroso. E eu pergunto para você, você acha que o mentiroso ele vai entrar no céu? Óbvio que não. Se ele foi expulso do céu, ele veio para a terra. Porque o mentiroso é o inimigo. O inimigo número 1 de Deus, ele é o mentiroso. Então, olha lá. Se alguém ainda mente, não conhece as consequências da mentira, porque se ele conhecesse as consequências do mentiroso, ele não mentiria. Não mentia de forma nenhuma. Então veja bem, o verso 4 está falando, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. O batismo é sepultamento de pecado. E você é sepultado nas águas, pela morte de Cristo. E aí, se você é sepultado nas águas, você morre para o pecado, como quando Cristo ressuscitar, pela glória do Pai, você andando em novidade de vida, também vai ressuscitar. Olha o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na sua semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Você percebeu aí? Você vai ser batizado? Você vai permanecer no batismo? Você vai guardar a lei de Deus? Você vai guardar o sábado? Você vai sair falando aí contra os que guardam, repugnando a lei de Deus? Você é um pecador? Você precisa nascer de novo? A Bíblia diz que tem que nascer de novo. Você é um pecador. E como você pode provar que você abandona o pecado? Por meio do batismo. Se você batizou, você continua falando que a lei de Deus foi abolida e que o sábado foi abolido porque Jesus aboliu, você é um mentiroso. Não só um pecador, quer dizer, pecador todos nós somos, até eu sou um pecador. Mas eu não falo contra a lei de Deus. Eu não falo contra a palavra de Deus, porque falar que a lei de Deus foi abolida e o sábado foi abolido é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem morre blasfemando contra o Espírito Santo, ele não tem salvação, nem nesse século e nem no futuro. Ele morre definitivamente. Eu não estou julgando você, a Bíblia está falando isso. Paulo está falando isso aqui. Sabendo isto, olha o versículo 6, observa o versículo 6. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, se você fala que a lei de Deus foi abolida e que não precisa guardar o sábado, você já transgrediu, você já é um transgressor, e como você pode ser salvo? Como você pode ser salvo? A não ser que você se arrependa e passe a guardar a lei de Deus. Essa é a condição. Não é eu que estou julgando, a palavra está falando com você. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para quê? Foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se você morreu para o mundo, você entendeu que esses textos bíblicos aqui, em Romanos 6, que eu li até agora, claro, do capítulo 6 até o versículo 7, está falando que, uma vez que você morreu para o pecado, como você vive nele ainda? Como você vive nele ainda? Porque se você morreu para o pecado, você está justificado. E se você está justificado, você não está andando no pecado. Ora, se já morremos com ele, observa o versículo 8. Ora, se já morremos com ele, com Cristo, cremos que também
com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, e não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Cristo. Você percebeu que você tem que morrer para o pecado? Precisa morrer para o pecado? Porque se você morreu para o pecado, você morreu para o mundo, mas você vive para Deus. Você não morreu para Deus, você morreu para o mundo, morreu para o pecado. A lei do pecado, você morreu para a lei do pecado e não para a lei de Deus. Que quando você fala que o sábado foi abolido e que a lei foi abolida, você está falando de 10 mandamentos. Você está falando do sábado, do dia do Senhor. E por que você fala que você é usado pelo Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo é Deus? E você blasfema contra Deus em todos os momentos da sua vida quando você fala que a lei foi abolida? Presta atenção no que você está falando aí. Você está blasfemando contra Deus. E você acha que alguém blasfemando contra Deus vai chegar até o céu? Como? Se você precisa passar primeiro pela palavra e reconhecer que Deus é o teu Criador, e você só reconhece que Deus é o teu Criador quando você guarda a lei de Deus e o sábado. Estou falando de 10 mandamentos lá em Êxodo. Estou falando dos 10 mandamentos lá em Gênesis 2. Estou falando dos 10 mandamentos lá em Deuteronômio 5, verso 13. Estou falando dos 10 mandamentos do capítulo 30 de Deuteronômio. Estou falando dos 10 mandamentos de Isaías 58. Estou falando dos 10 mandamentos de Jeremias 18, verso 19. Presta atenção. Estou citando várias referências bíblicas falando em sábado, e até agora eu não falei no domingo, e ninguém vai achar domingo na Bíblia. Domingo está na sua cabeça, mas na cabeça do povo de Deus, e na mente e no coração está o sábado, 10 mandamentos. Na mente do povo de Deus. Eu sou claro a falar para você que Deus tem um povo. Se você falar que ninguém guarda os mandamentos nem a lei de Deus, nem o sábado, você está mentindo, porque tem alguém que guarda. Tem alguém. Tem alguém que guarda. Você quer mais uma prova disso? Eu vou te dar uma prova disso lá no Apocalipse. Então vamos para o Apocalipse. De Romanos nós vamos agora para o Apocalipse. Eu vou mostrar para você que tem alguém que guarda os mandamentos. E profeticamente Deus tem uma igreja na terra que guarda os seus mandamentos desde o princípio do cristianismo. Presta atenção. Presta atenção. Isso que eu vou ler aqui não é doutrina de homem, não. Eu estou com a Bíblia na mão. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Nunca blasfeme contra a palavra, porque você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Toda vez que uma pessoa estiver lendo a Bíblia e quer falar inspirado por Deus, não blasfeme. Não seja contra, porque é uma blasfêmia. Veja no Apocalipse. Você está com a Bíblia na sua mão aí? Veja comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Você vai ver um dragão que se ira contra uma mulher. E o dragão irou-se contra a mulher. Medite nesses textos aqui. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Não só guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. Porque o Espírito Santo, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você tem espírito de profecia? Você entende as profecias? Se você não entende as profecias, não venha falar para mim que você conhece a Bíblia. Porque fazer o que você faz, você não conhece a Bíblia. Você é uma pessoa idólatra, não tem conhecimento. Mas eu acredito que se você dobrar o joelho e orar e pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Você quer que eu repita o versículo? Eu vou te explicar. Esse dragão que aparece aqui é a antiga serpente.
quer dizer diabo ou Satanás. Presta atenção. Essa mulher que você vê aqui no livro do Apocalipse, ela é uma mulher que ela tem as características da igreja verdadeira. Porque Paulo disse, pode consultar a sua Bíblia em Efésios 5:23, Paulo disse que mulher em profecia é a igreja. E você sabe o que Satanás veio fazer quando ele foi expulso do céu? Ele veio fazer guerra, sabe quem? Veio fazer guerra contra o resto dos membros da igreja, contra o remanescente. Sabe, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eu pergunto para você, você quer fazer parte dessa igreja? É uma igreja que Deus tem na terra. Eu não estou falando de placa, estou falando de uma igreja que Deus tem na terra. E se você quiser fazer parte dessa igreja, se tiver dúvida, examine se você guarda o sábado, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Você deve fazer uma pergunta, não é para você, é para a Bíblia. E ela vai te responder. Ela vai te dizer que você precisa fazer parte desta igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Tem ou não tem? A Bíblia diz que tem. Então quando você fala que não tem, você é um mentiroso. E o mentiroso não vai entrar no céu. Porque ele foi expulso do céu. Você não vai entrar no céu mentindo. Sabe quando você vai entrar no céu? Você vai entrar no céu quando você falar a verdade, como eu falo. E como o povo de Deus fala a verdade. Aquele que for sincero vai morar no céu. É claro que eu não estou me referindo à placa da minha igreja. Claro que não. Eu sei que alguém na minha igreja, talvez tenha alguém que vai vacilar, pode até não ser salvo, porque Jesus falou que dentro da igreja tem o trigo e o joio. Jesus se refere à igreja verdadeira, não é qualquer placa de igreja, não. Estamos falando aqui em religião, estamos falando na palavra de Deus. Não falei placa de igreja agora em nenhum momento, mas você vai ver que tem um povo que guarda o sábado. Tem um povo que guarda a lei de Deus. Sabe por que eles guardam? Porque eles são fiéis. Seja você fiel também. E Deus vai ter misericórdia. Se você não tem sabedoria, peça para Deus. Ou abra o coração neste momento. Isso é mais que um convite. O que você achou na mensagem? Vai tomar decisões? Ou vai ficar esperando para amanhã? Você sabe que o amanhã não pertence a nós. Jesus falou assim, ó, basta cada dia o seu mal. Você sabe que agora você está vivo, mas amanhã, daqui meia hora, daqui meia-noite, você não sabe. A vida não é sua. A sua vida está na mão de Deus. Portanto, a morte é como a vinda de Cristo. Não é porque Cristo vem matando alguém, mas Cristo não avisa nem o dia nem a hora que ele vem. Mas ele deixou as profecias escritas para você ficar atento nas profecias. Deixou a sua palavra escrita. Você sabe que quando os discípulos não pregavam o evangelho, quem passava os recados de pai para filhos e filha? Eram os profetas. Você sabe o que aconteceu? É que os profetas que eram enviados a Jerusalém, eles matavam os profetas. Jesus se deparou com Jerusalém e falou assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, que uma galinha ajunta os pintinhos e tu não quiseste. Jesus clamou por Jerusalém. E aí Jesus foi claro. Jerusalém, terra que é a quem é enviado os profetas e tu mataste. E muitos profetas já foram mortos. Por quê? Há uma blasfema contra o evangelho. Satanás blasfema contra a palavra o tempo inteiro. E ele usa alguém para blasfemar e desmentir a verdade que tem sido pregada no coração de cada um. Eu gostaria que você abrisse o coração e deixasse o Espírito Santo trabalhar e procurasse agora fazer um concerto com Cristo. Deixa eu te falar, agora é momento de decisão. Eu vou deixar ao seu critério.
Aonde você estiver nesse momento, dobre o seu joelho. Confesse o seu pecado. Peça perdão a Deus. Porque Deus, que é um Pai de amor, Ele vai te perdoar. Abandone o pecado. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Estou falando isso para você não é porque eu sou uma pessoa perfeita, eu tenho minhas limitações. O irmão aqui tem as limitações dele. Eu sei que você também tem as suas. Vamos deixar as diferenças. Vamos abrir o coração. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E você vai ser transformada e vai ser uma bênção na mão de Deus. Conte com as minhas orações. As minhas orações é por você. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém, Jesus. Essa